Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre inteligência artificial. Meu nome é Wagner, estou aqui como coordenador de tecnologia na Secretaria Municipal de Gestão. É com um imenso prazer que a gente vai iniciar essa live sobre inteligência artificial. Falando um pouquinho sobre mim, eu estou como coordenador de tecnologia aqui na Secretaria de Gestão, sou da carreira de APDO de tecnologia aqui da Prefeitura de São Paulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e engenharia de prompts, como ela pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar os serviços públicos, tornando mais eficientes e inovadores. Agradeço desde já a toda a equipe da nossa comunicação aqui de gestão pelo empenho, pela parceria para realizar esse evento juntamente com a Alura. Agradecer também à Alura por meio do Paulo Henrique Vieira, nosso gerente de relacionamento, que gentilmente atendeu nosso pedido aí de disponibilizar essa palestra para todos os nossos agentes públicos da prefeitura. A gente sabe que a importância da capacitação e tecnologia para promover mais qualidade, transparência e eficiência na gestão pública. Um agradecimento também ao Guilherme Lima, nosso palestrante de hoje. Fala um pouquinho à frente sobre ele. Um outro agradecimento especial também é a SMPED, que disponibilizou um intérprete em Libras para a live. E aí um adendo rápido, se vocês quiserem aí, tem a opção clicando no intérprete para destacar ele para quem houver a necessidade. No setor público, a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar a forma como os serviços são prestados, desde a otimização de processos administrativos até a personalização de serviços para os cidadãos. A IA pode aumentar a eficiência e reduzir custos. Exemplos incluem chatbots para atendimento ao cidadão, sistemas de previsão para gestão de recursos e políticas públicas baseadas em dados e evidências. Um aspecto crucial do uso e desenvolvimento de uma IA é a engenharia de prompts. Isso envolve a criação de instruções claras e específicas que orientam o comportamento dos modelos de inteligência artificial. A qualidade dos prompts pode influenciar significativamente os resultados gerados pela inteligência artificial, e é disso que a gente vai falar hoje. Para começar a nossa live, eu vou passar a palavra para o Conrado Tristão, nosso coordenador geral da Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo, que fará a abertura oficial do evento. Conrado, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Wagner. Muito obrigado. Em nome da secretária Marcela Arruda, da Secretaria de Gestão da Prefeitura de São Paulo, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas para esse evento de fundamental importância para o setor público atual. Bom, a inteligência artificial ela veio para ficar. E aos poucos, cresce o número de exemplos concretos do uso da inteligência artificial no setor público com efeitos positivos para a população. Nós não precisamos ir muito longe para encontrarmos esses exemplos. Aqui, na Prefeitura de São Paulo, temos um exemplo recente. Na semana passada, a Secretaria de Gestão anunciou o desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial para simplificar documentos da administração pública. A iniciativa, chamada de Simplificaí, é uma parceria entre a Prodan e o Laboratório de Inovação Pública da Prefeitura de São Paulo, o Lab 11. E o objetivo é justamente o desenvolvimento de uma ferramenta que, com o uso da IA, possibilite a aplicação automática da linguagem simples em textos oficiais, por meio de sugestões, tanto de revisão de texto como para o próprio entendimento da população de uma forma geral. Essa não é a única iniciativa. Nós também celebramos recentemente um termo de cooperação com a Microsoft para a oferta aos servidores e servidoras da prefeitura de cursos voltados ao treinamento na área de inteligência artificial e de tecnologia de uma forma geral. Muito em breve vocês terão mais notícias sobre esses cursos por parte da EMASP. Muito bem, dando essas boas-vindas, eu gostaria de passar então a palavra para que nós possamos seguir com o evento e já agradecendo ao Wagner, a nossa equipe de assessoria de comunicação e ao professor Guilherme Lima, que estará conosco essa tarde. Muito obrigado e bom evento a todos e todas.
Conrado, obrigado pelas palavras, Conrado. Muito bom estar com você aqui nesse evento. Pessoal, um pequeno esclarecimento antes de passar a palavra aí para o Guilherme. As dúvidas que surgirem, por favor, envie aqui no chat, pode enviar. Ao final da apresentação, a gente vai responder algumas dúvidas aqui ao final da live. Aí agora, sem mais delongas, eu vou passar para o Guilherme Lima. Ele é desenvolvedor e professor de engenharia de software na Alura e na USP, Universidade de São Paulo, formado em sistemas de informação com ampla experiência em diversas tecnologias e criador de cursos nas áreas de Data Science, Python, JavaScript e Go da Google. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado esse convite. A palavra é sua. Tá certo. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? A imagem tá chegando certinha? Perfeitamente, Guilherme. Beleza. Eu vou compartilhar a minha tela, tela inteira, só para ver se vocês estão conseguindo acessar certinho. Apareceu aí para vocês? Sim. A minha tela? Sim, tá Beleza. aparecendo. Tá bom. Apareceu. Obrigado, gente. Durante esse nosso momento de conversa e reflexões sobre inteligência artificial, eu gostaria que vocês mandassem no chat também para a gente interagir, tá bom? Então, para não ficar só eu aqui falando um monte de coisas sobre inteligência artificial, machine learning, Google Gemini e essas ferramentas, a gente pode conversar por aqui. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber se você já usou algum tipo de inteligência artificial para resolver algum problema seu no dia a dia. Manda aí no chat para mim, só para eu ter uma ideia de quem já fez isso, de quem já usou. Fala assim, eu já usei. Eu já usei o ChatGPT, já usei o Google Gemini, só para eu ter uma ideia aqui de quem já fez alguma coisa com inteligência artificial generativa, especificamente. Bom, deixa eu ver aqui no chat. Sim, GPT. Temos algumas pessoas que falaram que não, eu já, bastante gente usou. ChatGPT e Copilot, o Wagner, legal, bacana. Bom, vamos começar então a falar sobre inteligência artificial e por que atualmente, né, as empresas e a maior parte do mercado hoje investe tempo e conhecimento nessas áreas, tá bom? Eu vou colocar aqui a gente vai ter dois momentos, que é o primeiro falar sobre inteligência artificial e o outro como que a gente utiliza a inteligência artificial de um jeito melhor para que a gente tenha resultados melhores. Eu vou me apresentar e passar um cronograma para vocês, tá bom? A gente vai ter um caso real, fictício, tá? Real, mas fictício, inspirado no mundo real, só para que a gente consiga utilizar a IA, falar um pouco sobre ferramentas, a história da inteligência artificial, algumas recomendações de uso. Então, quando vocês for usar o ChatGPT e ele não dá aquela resposta que a gente esperava, né? Puxa, o que a gente fez de errado, né? O que a gente pode ter como recomendação para um uso melhor do GPT, Gemini ou qualquer uma ferramenta de inteligência artificial generativa. Momento de considerações finais ali e no final a gente faz um momento de perguntas, beleza? Então eu vou me apresentar e eu não gosto de me apresentar com slide falando, tá? Um monte de título ali, das coisas. Eu prefiro colocar algumas imagens que fica mais claro quem eu sou e a gente tem um momento mais fácil, tá? Eu sou o professor Guilherme Lima, eu trabalho na Alura desde 2017 e eu vim não especificamente da área de tecnologia, né? É muito comum, a gente encontra pessoas, acabou o ensino médio, já entrou na área de tecnologia. Não foi o que aconteceu comigo. Eu era músico, tá? E assim, essa primeira imagem, pessoal, é real, tá? Não é inteligência artificial. Aqui atrás são pessoas mesmo e eu estava, de fato, tocando aqui uma guitarra. Era um dia de uma apresentação na cidade onde eu moro e eu trabalhava bastante com música. Em 2014 eu faço um intercâmbio para a Irlanda e descubro o mercado de tecnologia. Então, as pessoas que eu encontro, a maioria delas trabalhavam com tecnologia, com desenvolvimento mobile, com front-end, back-end. Eu falei, puxa, eu vou voltar para o Brasil e vou estudar tecnologia. E foi o que eu fiz. Nesse mesmo ano dessa foto aqui, eu volto para o Brasil, me matriculo no curso de Sistemas de Informação. 4 anos depois, eu me formo em sistemas de informação, tá? Coloquei uma imagem aqui eu fazendo um treino, porque eu sou diabético tipo 1, então eu preciso tomar insulina durante as refeições, preciso ter um controle, né? Então eu sou adepto a uma vida saudável
Não bebo, não fumo e não uso drogas também, porque não faz parte do dia a dia, tá bom? Mas eu até aconselho, se cuidem da saúde de vocês também, tá bom? Isso é importante. Eu sou casado com a Letícia desde 2017. No mesmo ano que eu entro na Lura, eu me casei com a Letícia e tive a oportunidade de trabalhar com algumas tecnologias durante esses 7 anos. Fiz muita coisa com Python, Go e JavaScript, tá? Acho que são as linguagens que eu tive mais proximidade. E aqui tem algumas fotos com algumas pessoas importantes da comunidade de tecnologia do Brasil, né? Então, o Paulo e o Guilherme Silveira, os fundadores da Lura, o Guanabara, o pessoal da Google, alguns trabalhos que eu já fiz em parceria junto com a Google também, e há um ano e meio atrás, eu fui convidado para ser um dos professores do MBA da USP Salk, né, nos cursos de engenharia de software. Então, estou estudando, aprendendo e compartilhando também conhecimento junto com vocês. E o assunto de hoje é inteligência artificial, né? Por que que a impressão que a gente tem é que de 2021, 2022 para cá, só se fala em inteligência artificial. Só que eu quero mudar um pouco esse olhar e quero que, de fato, você tenha uma base clara sobre o que é inteligência artificial, tá? E para que ela serve, qual o propósito dela. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, a inteligência artificial ela não nasceu em 2023, 2021, por exemplo, tá? A origem dela para a área da ciência da computação, engenharia de software é muito mais antiga, não é um termo novo para a gente. O Alan Turing, em 1950, escreveu um artigo na qual eu quero até mostrar para vocês. O artigo dele é esse aqui, ó. E a primeira frase dele é: será que as máquinas podem pensar? Começa assim, ele considera uma questão aqui, passar uma questão, uma reflexão. Será mesmo que hoje as máquinas são capazes de pensar? Detalhe, nós estamos no ano de 1950 e ele fez um artigo falando sobre isso. Não só fez um artigo, como ele criou um teste na qual a gente usa até hoje, chamado de teste de Turing, que para ele propõe assim: imagina um texto e uma pessoa lê aquele texto, mas ela não sabe se aquele texto foi escrito por um ser humano ou se foi escrito por uma máquina. Se foi escrito por uma máquina, mas o ser humano acha que foi um outro humano que escreveu, então existe um nível de inteligência muito alto ali, tá? Então, em 1950, a gente não tinha o hardware que tem hoje. A gente não tinha a capacidade de memória que nós temos hoje, tá bom? 1956, 6 anos depois, John McCarthy usa pela primeira vez o termo inteligência artificial. Então, a gente está falando de muitos anos atrás, tá? O meu avô tinha 10 anos quando John McCarthy escreveu pela primeira vez o termo inteligência artificial. Mas o que de fato significa inteligência artificial? Né? A gente liga a televisão, jornal, sempre tem algo sobre isso, mas o que é de fato inteligência artificial? A inteligência artificial é uma área da ciência da computação na qual a gente estuda algoritmos que são capazes de realizar tarefas que geralmente exigem a inteligência humana. Por exemplo, pensa num algoritmo que é capaz de aprender algo, um algoritmo que consegue raciocinar alguma coisa, um algoritmo que compreende a linguagem natural. Então, assim como vocês já falaram, vou pegar um exemplo aqui de um nome, ó, o Douglas falou que já usou, a Graziele falou que já usou, a Angélica falou sim, ChatGPT. Então, o ChatGPT, você foi lá e escreveu um texto e ele compreendeu aquilo que você estava pedindo e ele devolve alguma coisa, ele cria alguma coisa. E a gente tem mais. A última atualização do ChatGPT, ele, além do reconhecimento de voz, eu consigo pedir para que ele me fale com um determinado sotaque. Então, me fale inglês, por exemplo, com um sotaque Cockney da Inglaterra, ou me fale inglês com sotaque do Texas, ou da Índia, ou assim por diante. Ou me fale o francês mais no estilo do Canadá, por exemplo. Hoje já tem inteligência artificial, ela já é capacitada para conseguir se adaptar, não só à fala, né? Não é aquela fala robótica, mas ela se adaptar a uma fala com um determinado acento, com um determinado sotaque de algum lugar, tá? E a gente não usa só para isso. A gente pode usar a inteligência artificial para tomada de decisões. Por exemplo, as instituições bancárias, geralmente, quando alguém pede uma solicitação de crédito, por exemplo, quem faz aquela análise não necessariamente é um ser humano, tá?
Aquela tomada de decisão final pode ser do ser humano, mas o algoritmo vai falar, pode emprestar o dinheiro ou não empresta o dinheiro, e algo desse tipo. E o principal objetivo da inteligência artificial é nos ajudar a resolver problemas complexos, tá bom? Então, essa é a ideia. O objetivo da inteligência artificial, né, se a gente pudesse resumir em uma frase, é executar tarefas que são complexas, tarefas que são repetitivas, e a gente executar isso de uma forma eficiente, de uma forma autônoma, tá? E para você ter ideia, hoje, grandes investimentos de inteligência artificial, né, eles aumentam a eficiência e a produtividade de times de áreas muito diferentes. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo vai usar a inteligência artificial para resolver um determinado problema. A Alura usa a inteligência artificial para que os alunos consigam tirar dúvidas durante um vídeo, durante uma aula que eles estão tendo. Então, repara que a inteligência artificial ela chegou em vários campos diferentes hoje do mercado, na economia, na educação, na área da finança e assim por diante. Entretanto, nós utilizamos inteligência artificial, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente já pensa no ChatGPT, no Google Gemini, por exemplo. Mas não. Olha que interessante. Sabe quando você senta na sua casa para assistir um filme? Você fala assim, vamos assistir um filme? Vamos. Aí você liga na Netflix, aí você começa a passa o filme 1, aí vai escolhendo, né? Que filme que eu assisto? E você não sabe, o catálogo da Netflix que tem milhares de filmes, você não sabe que filme assistir. Passaram 2 horas, você foi dormir e não assistiu nada. Isso era um problema que a Netflix tinha, na qual hoje existe um algoritmo, uma inteligência da Netflix capaz de recomendar filmes que eu tenha alguma apreciação, né? Então, por exemplo, eu gosto de filmes de aventura, eu gosto de filmes de comédia. A Netflix, com base nos meus dados, vai me sugerir filmes nessa categoria. Isso tem inteligência artificial envolvida. Código especificamente criados, né, com algumas linguagens mais específicas, com Python, tá? Mas é capaz de me sugerir filmes que façam sentido para o meu contexto. Além disso, a gente também tem a Siri, né? Quem já usou a Siri, né? Eu até falo baixo a Siri, que de vez em uma vez passada eu falei Siri, meu celular começou, Guilherme, você precisa do quê hoje? Aí eu falei, não, Siri, não preciso de nada, só deixa eu dar a palestra aqui, sabe? Então a gente fala, e aí Siri, e ela começa a conversar com a gente. É uma inteligência artificial capaz de entender aquilo que a gente está falando e interagir com a gente também, né? Eu tive a oportunidade de andar num carro autônomo, né? E foi muito legal. A experiência é um pouco diferente, mas é bem legal. Um pouco assustador, mas é bem legal. Usam inteligência artificial também. Alexa, né? Então você precisa colocar um lembrete, você precisa falar, você precisa fazer uma ligação. Alexa, liga para minha tia. E ela também tem a Alexa, que tem o robozinho. Aquele robozinho vai ligar e vai fazer toda essa ponte, né? Reconhecimento de imagem para abrir portas. Ou jogos, por exemplo. Todas essas aplicações utilizam inteligência artificial de alguma forma. Repara que o nosso mundo hoje, a gente está mais preparado e mais próximo de inteligência artificial do que há 20, 30 anos atrás, na qual era difícil ter um computador pessoal, tá? Hoje a gente já convive com essas inteligências. Entretanto, quando a gente pensa em inteligência artificial, né, o que geralmente vem, né, fácil na nossa mente, né? O ChatGPT, né, o Gemini, eu quero usar uma inteligência artificial generativa para criar textos, para que converse comigo, para que me ajude a escrever um e-mail, para que revise um documento, para que atue com uma determinada skill, uma determinada habilidade para resolver o meu problema, tá? Então essas duas geralmente são as IAs generativas mais comuns. Na área de desenvolvimento, nós também temos o GitHub Copilot, na qual você, como um engenheiro de software, uma engenheira de software, está digitando e ele está sugerindo coisas para você conseguir alcançar seu objetivo através de código, né? Llama, na versão 3 da Meta também, que inclusive está no WhatsApp. Se você usa o WhatsApp, converse um pouco com a Llama, uma aplicaçãozinha deles também, gera imagem e faz um monte de coisa também, é bem bacana. O DALL-E e o Midjourney, né, que são ferramentas diferentes para gerar imagens a partir de um texto, tá bom? Então existem diferentes aplicações, né? Por exemplo, a gente vai começar uma campanha, precisamos de uma imagem
sei lá, imagem de pessoas andando de bicicleta no parque. A gente consegue gerar essas imagens com inteligência artificial, com detalhes que às vezes passam despercebido. Por exemplo, eu quero que você gere essa imagem usando a câmera da Canon, a Rebel 3, e com esse horário do dia, com essa intensidade de sol e assim por diante. A gente consegue ter esse resultado também, beleza? E agora, para não ficar só nas minhas palavras, a gente já entendeu que inteligência artificial está na área da computação há muito tempo e hoje meio que está aberto para todas as pessoas utilizarem. Eu quero passar um desafio, tá? O desafio vai ser o seguinte: eu quero que você coloque no chat a resposta desse desafio. E tá tudo bem se você responder errado, gente, tá? E não tem pegadinha, tá? Eu fui dar essa palestra uma vez e a pessoa falou: Gui, eu fiquei com medo de responder porque eu achei que tinha pegadinha. Não tem pegadinha, é pura lógica, beleza? O desafio é o seguinte: a gente recebeu a seguinte tarefa, você recebeu a seguinte tarefa: encontrar o próximo número que falta na série. E a série a gente tem o número 0, 20, 40, 60, 80. Qual é o próximo número da série? Eu vou deixar vocês responderem aí no chat para mim. O Jefferson foi o primeiro que respondeu. Não, o André. O André, o Jefferson, o Eloir. Boa, obrigado, pessoal. A Francisca. Beleza, todo mundo respondeu 100. A pergunta que agora eu faço para vocês é o seguinte: se você respondeu 100, tá certo. É o valor que tá faltando na série. Mas por quê? Por que o valor da série é 100? Pensem, me mandem aí no chat. Por que o valor é 100? A sequência, porque está somando 20. Vamos lá. Lógica, 20 em 20. Ó, a Karine respondeu de 20 em 20. Olha que interessante, pessoal. Nós olhamos para essa sequência de números e vimos que existia nela um padrão, né? Então, na sua cabeça, o que aconteceu? Você fez alguns cálculos e observou que existe um padrão em todos esses valores. Sempre aumenta de 20 em 20. Então, 0, 20, 40, 60 e assim por diante. Quando a gente pensa em inteligência artificial, os dados, eles são fundamentais para que a inteligência artificial tenha o resultado que a gente conhece hoje. Para falar, nossa, o ChatGPT, o Gemini são incríveis, tá? Qual foi o grande diferencial para que a gente tenha essas aplicações com a fama que elas têm hoje? A quantidade, volume de dados que foram usados para elas treinar. Tá? Para treinar e para capacitar essas inteligências. A qualidade dos dados e a quantidade dos dados que são usados é tão grande, são muitos e muitos dados usados, que ela vai conseguir prever com mais precisão os resultados que fazem sentido para o contexto que a gente está pedindo, tá bom? Então, isso é um fator muito importante. Esse exemplo do 0, 20, 40, 60 é justamente numa escala infinitamente menor, né? Mas é justamente o que acontece para que o ChatGPT e o Gemini consigam prever qual vai ser a próxima sequência de palavras que ele vai gerar ali para a gente. A gente já passou tanta sequência de palavras em tantos idiomas diferentes, em contextos tão diferentes, que hoje ele é capaz de nos dar uma resposta que faz sentido. E dentro da inteligência artificial existe uma área chamada de inteligência que cria coisas, né? Então, a inteligência artificial generativa, ela vai ser capaz de pegar um monte de conhecimento, ela foi treinada com uma base de dados muito grande, e ela vai conseguir, através dessa base de dados, gerar novos conteúdos, tá? Para chegar nos resultados que a gente conhece hoje. Por exemplo, existem inteligências artificiais que podem gerar para nós textos, como o ChatGPT e o Gemini, imagens, como músicas, vídeos e etc. A gente consegue, de fato, pagar algumas inteligências artificiais e ter uma estrutura, uma equipe de marketing, de vídeos, de textos, de várias coisas juntos em inteligências artificiais separadas. Entretanto, quando a gente fala em inteligência artificial, geralmente na área da computação, a gente divide ali em 3 partes. A primeira parte seria a inteligência artificial como machine learning, deep learning. Então, eu vou criar um algoritmo que vai ser capaz de aprender, eu vou criar um algoritmo que vai ser capaz de aprender de forma supervisionada, de forma não supervisionada, que vai continuar aprendendo. Então, quando o ChatGPT, por exemplo, permite que pessoas que não são logadas consigam usar,
e realizar perguntas e interagir, o que de fato está acontecendo é que você está treinando os modelos da OpenAI, por exemplo. Ou você está treinando os modelos da Google quando usa o Gemini, tá bom? E inteligência artificial generativa, ou LLM, né, Language Large Model, que é essa palavrinha, é uma área da inteligência artificial projetada para conseguir entender e gerar textos, né, em linguagem natural. Então, qual é o grande diferencial? Por que isso não aconteceu lá em 1950, né, 60, 70, por exemplo? A gente não havia hardware específico para essas inteligências. A gente não tinha espaço, não tinha um volume com qualidade de dados tão grande como a gente tem hoje, tá? Então, toda a LLM ela é treinada com uma quantidade grande de textos, né, e com dados que são com uma qualidade boa, e ele aprende padrões, assim como a gente viu lá no exemplo do 100. Aprendendo padrões, ele consegue identificar e criar contextos e palavras que fazem sentido, tá? E geralmente as LLMs passam por 3 fases. Uma fase de treinamento, uma fase de avaliação e uma fase na qual a gente implementa isso para que as pessoas consigam usar, beleza? Existe uma série de dados, né, que a gente pode usar como treinamentos, né? E o mais incrível é assim, a gente consegue adaptar uma LLM para trabalhar em diferentes contextos. O que isso significa? No passado, o que a gente tinha? A gente tinha um chatbot que era específico de uma loja de restaurante, um chatbot que era específico para responder ou para ajudar em um determinado ponto, né, específico, né, em um contexto muito específico. Os modelos de hoje, eles proporcionam uma solução que a gente chama de multimodal, na qual eu posso pedir para que uma LLM que gera texto gere também uma imagem. Eu posso pedir para que uma LLM me ajude na minha dieta ou me ajude na minha alimentação e também me ajude num processo que eu tô envolvido, por exemplo, tá? Então, repara que eu não tenho uma inteligência específica isolada para um ponto só. Eu consigo usar ela para diferentes propósitos, tá? E aqui tem uma imagem que deixa isso bem claro. Então, por exemplo, eu tinha 3 diferentes tarefas, né? Cada tarefa tinha seu próprio conhecimento, tinha sua própria base de dados. Hoje não. Hoje, as LLMs, a gente juntou todas as áreas de dados, juntou todo o conhecimento e a gente consegue utilizar esse conhecimento de forma diferente. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá certinho? Vocês estão conseguindo acompanhar bem? O meu chat, ele não está sendo atualizado ao tempo inteiro. Tá curioso isso. Alguém manda uma mensagem aí, só para ver se ele aparece aqui para mim. Olha só. Ah, mandou ok. Não aparece na mesma hora, ele aparece só depois. Mas tá tudo bem, eu vou atualizando aqui a apresentação também. Agora a gente vai para uma parte um pouco mais interessante. Olha só, como é que o ChatGPT e o Gemini conseguem criar uma sequência de palavras e conversar com a gente de um jeito que faz sentido, né? Da onde ele tira aquelas sequências de palavras? A gente já sabe que ele foi treinado com uma grande base de dados, aprendeu um monte de padrão, mas como que ele faz isso? É sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. Imaginem que eu escrevo para o ChatGPT, isso é um exemplo. O que ele faz? Um dos passos que a LLM faz é chamado de tokenização. Ou seja, ela vai pegar essas palavras e vai quebrar essas palavras em algo que nós chamamos de token. Um token pode ser uma palavra, um token pode ser mais de uma palavra, o token pode ser uma subpalavra ou até mesmo um caractere, dependendo da forma que foi usada para criar aquela tokenização. E diferentes empresas utilizam esse processo de formas diferentes, tá? Então, o ChatGPT vai usar um processo de tokenização que talvez é diferente do Google Gemini, por exemplo, e assim por diante. Então, sempre que a gente ouvir tokenização, é esse processo que ela vai estruturar, né, esse texto para que fique mais fácil para os modelos conseguirem nos dar uma resposta. Depois que esse texto passa por um processo de token, esse token ele é convertido para um valor numérico, o que nós chamamos de embed. Tá? Então, o que são os embeds? Os embeds, eles são... qual vai ser a forma que esse texto vai ser apresentado? Em que espectro esse texto está mais próximo? Tá? Então, a gente usa matemática, literalmente, para conseguir quebrar o nosso texto em números e falar, olha,
Nosso texto está mais ou menos assim. E depois que a gente escreve ele dessa forma, ele passa pela tokenização e passa pelo processo de embedding, a gente tem um vetor gigantesco para representar cada uma dessas palavras ou cada um desses tokens, tá bom? E aqui uma representação visual que vai fazer sentido para nós. Imaginem a seguinte imagem agora, tá? Pensem que você tem todas as palavras da Terra, todas, dentro de um quadro, todas. Então, eu estou vendo um quadro e tem todas as palavras da Terra ali. Tá? O que eu faço? Como que eu organizo essas palavras? Então, eu vou colocar, por exemplo, eu quero organizar essas palavras e quero colocar próximo tudo que são palavras relacionadas a animais. Então, eu coloco ali ó, o gato, igual eu coloquei aqui, ó, o cachorro que está perto de gato, tá? O lobo, o leão e o tigre, eles também são animais, mas eles não estão tão próximos de gato e cachorro igual lobo, leão e tigre. Tá? Então, o que acontece? Imagine que dentro de todas as palavras que existem, eu crio um grupo de palavras, por exemplo, ó, palavras que geram um grupo de palavras que representam animais, que representam profissões, que representam um código, que representam a área jurídica, que representam áreas de lei e assim por diante. E eu faço tudo essa organização. Qual é o segundo passo depois? Quando eu passo para ele um token, o que ele vai fazer? Quais são as palavras mais próximas dentro do vetor ou dentro do espectro que você está buscando? Então, por exemplo, se existe um espectro na qual eu tenho de 0 a 8 de animais domésticos, o lobo, o leão e o tigre vão ficar um pouquinho mais abaixo. Não é comum a gente encontrar uma pessoa, eu tenho um animal, comprei um animal doméstico, adotei um animal doméstico novo, é um tigre, né? Não faz sentido, é um lobo, né? Ou é um leão. Né? No YouTube, no Instagram, no YouTube, geralmente a gente encontra, né, algumas pessoas que têm alguns animais bem diferentes, mas não é o comum. Os animais domésticos, geralmente a gente tem gato, cachorro mais próximo, né, do que um lobo, um leão e um tigre, tá? E esse exemplo de embedding é o que faz o ChatGPT ser o que ele é hoje, ou o Google Gemini ser o que ele é hoje, tá bom? Então, a ideia é assim, de onde ele tira as palavras, como que ele monta as palavras para que elas façam sentido, né, com base no que eu escrevi, tudo isso é feito através desse processo de embed, desse processo de token que esses algoritmos criaram, tá bom? Pensando nisso, eu quero fazer o seguinte, olha só. Vamos começar a pensar numa parte um pouco mais prática e eu gostaria que você escrevesse aí no chat 5 nomes, tá? Escreva aí no chat, por exemplo, 5 nomes. Se eu chegasse para você e falasse, me fala aí 5 nomes, o que você falaria? O que você escreveria? Quando eu falo chat, gente, não é o chat GPT, é o chat mesmo aqui nosso, tá? Aqui do Discord. 5 nomes. Ó, Pedro, Felipe, Davi, Elizabeth, Maria, Maria, Lúcia, Ana, José e João. O que mais? Márcia, Fernando, Estela, Heitor e João. Maravilha, obrigado. Deixa eu agradecer aqui os nomes. Ó, Ana Paula, Selma, Elton, Arina e Marcela. Obrigado, gente. Vocês me disseram aí 5 nomes de pessoas. Só tem um problema. Na verdade, o que eu queria era criar uma loja de camisetas e eu queria 5 nomes para a minha loja de camiseta. E se eu chamo minha loja de camiseta de José, de Luiz, de Luciano, de Regina, Célia, Maria, Luana, Sandra, não faz muito sentido. Entretanto, vocês responderam como a maioria das inteligências artificiais responderiam. Olha só, eu abri aqui o chat GPT, dá um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor, e vou digitar aqui para ele, ó, 5 nomes, e dou um Enter. Olha o que ele vai fazer. Claro, aqui estão 5 nomes para a ideia de contexto. Aí ele passou aqui um contexto que eu já havia falado. Vou lá no Gemini, peço para ele aqui, ó, 5 nomes. Olha o que ele vai fazer. Você gostaria de 5 nomes para quê? Em que posso te ajudar? Nomes de bebê? Nomes de personagem? Né? O nome masculino, feminino? Então ele passou aqui, ó, 5 nomes de pet. Thor, Luna, Mel, Bolt, Nina, Max, Maya e Rex. Alguma coisa desse tipo. Vou lá no Google AI Studio, que é uma ferramenta que poucas pessoas usam e é simplesmente sensacional. Eu vou mostrar por quê. 5 nomes. Peço para ele executar. E ele fala aqui, aqui estão 5 nomes. Sofia, Miguel, Alice, Arthur e Laura. Deixa eu ver se alguém falou algum desses nomes. Ó, Estela, João. Não, nenhum desses nomes. Luana, beleza, ó, ele falou 5 nomes diferentes do que a gente havia pedido, tá? E qual foi o erro aqui?
por que ele não trouxe 5 nomes para minha loja de camiseta? Vamos melhorar esse prompt. Então, ó, sempre que eu uso a palavra prompt, é o texto que eu escrevo para interagir com uma inteligência artificial generativa. Então, eu vou falar, por exemplo, ó, me diga 5 nomes para uma marca de camisetas. Executei aqui, aí ele vai falar, aqui estão 5 nomes criativos para uma marca de camisetas. Aí coloquei, ó, Thread Code, Pixelware, T-Evolution, Nerd Chic. Beleza, eu vou pegar esse mesmo prompt e vou colocar lá no Gemini. Ó, mesmo prompt. Me diga 5 nomes para uma marca de camisetas. Com prazer. Aí ele falou aqui, ó, fibras urbanas, camisas com alma, vista-se de você, algodão com arte. Gente, a resposta é maravilhosa, sempre? Não. Mas ele tentou aqui, ó, 5 nomes. Aí ele até fala aqui, ó, para eu te ajudar melhor nessas escolhas, me fala, qual que é o estilo de camiseta que você quer? Qual é o público-alvo, né, da sua marca? Os valores da sua empresa? E ele começa a passar outras referências aqui, ó. Referência da cultura pop. Coque Tee, Cine Tee, Pixel Tee, camisetas de ontem, tecido, e começa outros exemplos. Eu vou falar aqui, ó, 5 nomes para uma loja de camisetas. Vamos lá. Ele está pensando aqui, são 5 nomes. Tramitina, vestíbulo, camiseta.com, estampa livre, fio a fio. Beleza, ele passou, cada uma delas passou 5 nomes. A questão é, qual foi a diferença da primeira vez que eu escrevo, né, que ele me passou os nomes aqui, ó, Maria Eduarda, Gabriel, Helena, Arthur, né, igual ele fez aqui, ó, Sofia, Miguel, Alice, Arthur. O que eu fiz de errado da primeira vez para a segunda vez, né? Qual foi o nosso erro? O erro foi a falta de contexto, tá? E sempre que a gente vai utilizar uma inteligência artificial, é importante que a gente passe para ela qual é o contexto na qual nós queremos trabalhar, beleza? Então, deixa aí um QR Code das 2 inteligências artificiais talvez mais populares hoje, atualmente, que é o ChatGPT, lançado pela OpenAI, lá 30 de novembro de 2022, Google Gemini, também lançado em março de 2023, né, um antigo Bard, né, começou com o nome Bard, o projeto Bard, depois a Google atualizou esse nome para Gemini, tá? O ChatGPT, até da última vez que eu tinha feito essa palestra, ele tinha em torno de 180 milhões de usuários, né, de usuários que colocaram ele para resolver, né, os problemas do dia a dia. O ponto é, gente, o que a gente fez de errado? Por que na primeira vez, ou desde a primeira vez, ele já não falou para a gente, olha, a marca de camisetas são essas, né, camisetaria criativa, né, igual o André passou ali para a gente. Então, o erro que a gente cometeu foi que não havia contexto, tá? Quando eu falo para ele 5 nomes, eles são 5 nomes do quê? Ele vai tentar um monte de coisa para ver se a gente acerta. Lembra daquele quadro na qual existe um espectro com todas as palavras? São 5 nomes. Existem nomes em vários lugares. Nomes de... Ó, quer ver? Vou dar um exemplo. 5 nomes de pets. Olha só, ele vai pegar num espectro diferente outros 5 nomes de pets, né? Alguém aqui tem algum animal, algum petzinho que tem esses nomes aqui, ó? Amora, Thor, Pipoca, Luna e Bongo. Alguém tem? Se alguém tiver, manda no chat. Ah, meu cachorro se chama Pipoca, meu cachorro se chama Thor. Repara que quando eu falo para ele 5 nomes de uma loja de camiseta, ele vai em um local nesse espectro. 5 nomes de pets, ele vai em outro lugar. Qual é a grande lição disso, né? Vou pedir para o ChatGPT também. 5 nomes de pets. Só para a gente ver aqui que ele vai gerar aqui para a gente. Ó, aqui estão, ó, Bolt, Luna, Max, Pixel e Moshi. Pixel, esse é diferente, né? Ideal para amantes de tecnologia, né? Pixel, vem aqui, um nome meio estranho, não daria para o meu animalzinho. Mas assim, qual que foi a grande diferença, pessoal? A diferença é sempre o contexto. Da mesma forma que eu perguntei para vocês 5 nomes, e vocês não sabiam de fato se era nomes para uma loja de camiseta, para um e-commerce, nome para o próximo projeto que a prefeitura vai desenvolver, se é nome para um pet, se é nome de uma rua, a gente não sabe o que é. É necessário que a gente passe para o GPT ou para o Gemini contexto quando a gente for escrever. E aí eu lembro uma situação interessante. Eu estava com uma prima, a gente estava almoçando na casa da minha avó, o pessoal da família toda reunido, e essa prima minha falou assim: Gui, eu não gosto do ChatGPT.
Eu falei, é mesmo? Por que você não gosta? Eu falei, eu não gosto, eu trabalho com texto também, mas eu não gosto porque ele sempre me dá umas respostas que não fazem sentido nenhum. Eu tenho que escrever muito para que ele consiga me dar uma resposta. Eu falei, mas é claro que você tem que escrever. O ChatGPT precisa de contexto. De onde ele vai tirar as informações? A gente conversando, você precisa me passar contexto para que eu saiba, para que eu consiga te ajudar. Então, é necessário que quando a gente for escrever, a gente escreva algo que faça sentido, que tenha contexto, que não seja ambíguo, que a gente não faça milhares de perguntas para ter uma única resposta de uma só vez. É necessário que a gente divida, a gente vai entender melhor sobre isso. Essa ação de escrever prompts que fazem sentido, a gente chama de prompt engineering, ou engenharia de prompt, né? Que vai ser o processo para a gente conseguir descobrir qual é o texto que a gente produz o melhor resultado, né? Então, por exemplo, eu preciso analisar um livro, eu preciso analisar aqui uma tese, alguma coisa, e tem 200 páginas, e eu não tenho tempo real para analisar essas 200 páginas. Existe alguma forma para eu conseguir produzir um texto específico ou para o ChatGPT, o Gemini, criar um resumo daquilo, mas eu preciso que ele dê ênfase em alguns pontos. Isso daí é possível, tá? E eu quero mostrar isso para vocês de forma clara. E tem um ponto muito interessante que é o seguinte: à medida que os modelos de inteligência artificiais eles melhoram, como que eles melhoram? Com treinamento, né, com pessoas de fato usando, os resultados se tornam melhores, tá? E a chance de a gente ter um resultado melhor desde a primeira tentativa aumenta. Entretanto, não é sinônimo que todas as vezes que a gente escrever alguma coisa ou interagir com uma inteligência artificial, desde o primeiro momento ela já vai dar um resultado muito satisfatório para nós, tá bom? Isso não é verdade, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, 5 dicas para que você consiga otimizar os seus prompts. E eu quero, para cada dica, deixar um exemplo prático para a gente conseguir usar no nosso dia a dia e ter resultado melhor, tá bom? Dicas de livro, Fabiano falou, legal. Tem um livro, inclusive, do Fabrício, que é aqui da Alura, sobre inteligência artificial, que eu posso deixar depois no final, Fabiano. Eu não vou esquecer, não. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, abrir lá o ChatGPT, tô com um problema, tô com um desafio ali, quero melhorar um e-mail, por exemplo, né? Eu recebi um e-mail, preciso escrever esse e-mail em 5 idiomas diferentes e preciso da ajuda do ChatGPT, tá? Mas como que eu consigo realizar essa ação de um jeito melhor? Primeiro lugar, contexto. É necessário que a gente passe um contexto para o ChatGPT. Como que a gente pode passar um contexto para o ChatGPT? Por exemplo, eu vou começar um exemplo diferente, tá? Eu atuo como engenheiro de software. Então, a primeira linha, eu não vou passar para ele o problema. Ó, estou com um problema no código, ó, problema no código, né? Ou estou com um problema em uma determinada área específica que você trabalha. Não é isso o contexto. O contexto pode começar com o tipo de inteligência que eu quero que ele trabalhe ou que ele atue. Por exemplo, eu vou falar para ele, ó, atue como um especialista em desenvolvimento de software. O que essa linha está falando? O que eu estou querendo descrever para a inteligência artificial? Inteligência artificial, sabe o espectro inteiro que você tem? Eu quero a área específica de engenharia de desenvolvimento de software ou de engenharia de software. Vamos supor que o especialista seja um advogado. Eu quero que ele atue como um advogado, atue como advogado. Então, ó, atue como especialista em direito. Eu quero que o especialista seja uma nutricionista. Nutricionista, ou nutricionista, alguma coisa desse tipo. Ou qualquer área que a gente quiser trabalhar. Lembra que hoje a gente não tem um chatbot que é específico em uma área só. Né? A gente trabalha hoje com uma inteligência artificial multimodal. Então, a gente pode trabalhar com diferentes áreas do nosso mundo, né? Da nossa área de software, área de trabalho, de direitos, assim por diante. Primeira coisa que eu fiz para ele, ó, atue como especialista em desenvolvimento de software. Eu selecionei onde eu quero que ele atue. Agora vem a área do problema, do contexto. Ó, estou trabalhando
em um projeto Python e tenho o seguinte código. Código. 2 pontos, e vou passar aqui um código para ele. Eu vou dar ênfase nesse código através dessas 3 crases. E eu vou passar aqui, ó, print hello world, que geralmente é o primeiro código que a gente escreve quando a gente está aprendendo uma linguagem. Hello world, tá? Porém, não tenho o resultado esperado. Agora eu vou falar para ele. Agora, o que acontece? Eu passei para ele o contexto, ó. Eu falei que tipo de espectro que eu vou querer trabalhar. Depois, falo o contexto que eu tô. Estou trabalhando num projeto de engenharia de software e tem um problema de código. Passo o código que eu tenho, o problema, e falo para ele, ó, não estou conseguindo ter o resultado esperado. Quero exibir uma mensagem no terminal, por exemplo, tá? E eu vou falar para ele agora. Na última linha, eu vou passar a instrução. A instrução vai ser: corrija o código e me mostre o que estava errado. Vou executar, vou copiar esse prompt para a gente comparar com outras inteligências artificiais. O problema no seu código é que a string hello world não está entre aspas. Esse é o problema. O Python interpreta hello world como variáveis e não são. O código correto seria eu colocar aspas aqui, ó, entre as palavras. Então, na programação, sempre que a gente tem aspas, significa que a gente está falando de uma sequência de caracteres, né? Ou de uma string, né? De uma palavra. E ele até fala, ó, no Python você pode usar aspas simples ou aspas duplas, tá? E ele me deu aqui a resposta. Vamos ver isso no Gemini? Deixa eu abrir um Gemini novo aqui. Gemini novo, mesma coisa, ó, atue como especialista em desenvolvimento de software, eu vou comparar a resposta de um para o outro. E ele fala aqui, ó, o erro está na sintaxe da função print, tá? Então ele fala aqui, olha, o print aqui está errado, beleza? E me dá aqui a resposta e todo o texto. Qual inteligência é melhor, o ChatGPT ou o Google Gemini? A gente pode testar essas inteligências e se adaptar melhor ao qual contexto a gente se sente mais confortável em usar. Tá bom? Vamos lá no Google AI Studio também, vou fazer a mesma coisa. Passei o Google AI Studio, o mesmo prompt com print, e ele fala, ó, opa, o Hello World está sendo interpretado usando aspas duplas. O que acontece? Às vezes ele me dá uma resposta gigante. Vocês estão vendo que ele me dá um textão? Dá um textão. Eu não quero esse textão. Vou colocar o mesmo código, vou abrir um prompt novo, o mesmo código, e vou falar para ele, corrija o código e me mostre apenas o código corrigido. Executei. E ele vai mostrar o código corrigido e não falou nada. Tá? Então, observa que sempre que a gente pensar em contexto, a gente tem que entender que o problema que a gente está passando, a gente precisa passar para o computador em forma de texto para que ele consiga entender exatamente onde a gente está. Vamos pegar um outro cenário? Tá? Um outro caso? Tá? Eu vou abrir aqui o chat, ó. Vamos lá. Deixa eu abrir o chat aqui. Vamos criar um novo problema. Tá? Então vamos supor que eu comecei a academia. Meu pai falou isso esses dias, gente. Eu fiquei impressionado. Meu pai falou: pô, filho, eu comecei a academia, fui lá para academia, ninguém nem me dá atenção, não sei nem o nome do exercício que eu tenho que fazer, tal, não sei o quê. Ninguém nem mostrou o treino que eu tenho que fazer. Eu só, pode entrar aí. Meu pai entrou na academia e não fez nada, né? Ficou triste e parou de fazer. Aí eu falei assim: pô, pai, eu vou te ajudar. Então eu vou falar assim, ó, pro ChatGPT: atue como um especialista em educação física. Educação física. Eu falo assim, ó, meu pai vai começar a treinar. Ele tem 60 anos, não falei que eu falei a idade dele aqui, tá? 60 anos de idade e gostaria de ter uma vida mais saudável. Saudável. Beleza, esse é o contexto. Agora vem o que eu quero que o ChatGPT faça. Lembra, a última instrução, sempre, já passei mais ou menos as instruções, o contexto. O que eu quero que o ChatGPT faça? Crie 3 exercícios, crie uma lista, né, melhor, uma lista de 3 exercícios que ele
pode fazer na academia de forma simples e objetiva. Beleza. Ctrl C para a gente comparar depois as inteligências. O ChatGPT vai fazer o quê? Atue como especialista em educação física, ele não vai me responder como um engenheiro de software. Então ele vai passar aqui, ó, primeiro, caminhada na esteira, melhora a saúde cardiovascular, tal. O que eu, Guilherme, faria, né, para ajudar o meu pai usando inteligência artificial hoje? Eu pegaria todo esse texto aqui, ó, e mandaria para meu pai. Pai, seguinte, ó, esquece aí a galera da academia, ninguém tá te ajudando, a inteligência artificial vai te ajudar. E eu passo esse contexto para ele, ó, leg press, treino de pernas. Ajuste o assento de forma que fique no ângulo de 90 graus, empurre os pesos com o calcanhar e volte lentamente. Repara aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está me passando um treino como se fosse de fato uma pessoa especialista em educação física. Agora, vamos supor um caso extremo, tá? Um caso mais absurdo. Eu vou falar, atue como especialista. Eu vou falar assim, ó, quero... Opa, vou passar aqui, ó. Vou passar um outro contexto. Quero perder barriga, né? O clássico, né? Quero perder barriga treinando 3 vezes por semana, tá? Semana. Monte uma lista, né? Monte um treino, melhor, monte um treino de, vamos passar o tempo, de 40 minutos. 40 minutos para alcançar meu objetivo, tá? E aqui, provavelmente, algumas pessoas já estão tirando o print da resposta do GPT para conseguir depois montar. Então, ele falou aqui, ó, aquecimento. Prepare o corpo para o exercício para aumentar a circulação sanguínea. Então, ó, caminhada rápida, bicicleta. Beleza. Circuito de exercício. Gente, repara que há 5 minutos atrás, a gente estava falando com uma inteligência artificial de um erro de código Python. A gente está falando com a mesma inteligência artificial agora para que ela nos ajude a montar um treino para o meu pai de 60 anos. Tá? Vamos além? Vamos criar um outro exemplo? Outro exemplo agora. Ó. Atue como um especialista em migrações. Tá? Então, por exemplo, ó, tenho vontade de morar na Espanha. Gostaria de saber quais são os tipos de vistos disponíveis, tá? Os tipos de vistos disponíveis e descobrir o melhor para mim. Descobrir o melhor para mim. Vamos lá. Vou pedir aqui para ele executar. A Espanha oferece vários tipos de visto. Então, ó, visto de trabalho por conta de outrem, né? Então, tá falando aqui. Gente, ó, mudou totalmente o contexto. Não tem nada a ver com os exercícios do meu pai de 60 anos, nem com os erros de Python. Qual foi o grande diferencial? A primeira linha, eu sempre falo o contexto que eu quero que ele atue, tá? Isso vai fazer muita diferença e vai ajudar bastante. Essa é a primeira dica, contexto. Segunda dica, formato. A impressão que a gente tem é que todas as vezes que a gente escreve, ele vai vir com um monte de texto. A gente fala, pelo amor de Deus, né? Puxa, eu só queria o nome dos vistos, não queria os detalhes de tudo isso, né? Então eu posso falar para ele assim, ó, tenho vontade de morar na Espanha, quais são os tipos de vistos disponíveis para mim? Mostre a saída em uma lista apenas com o nome de cada visto. Tipo de formato 1. Só quero uma lista com... Aqui estão, ó. Visto de trabalho, visto de estudante, visto de empreendedor, visto de reagrupamento familiar, Golden Visa, residência não lucrativa, um monte de visto. Tem 12 tipos de visto aqui, ó. Visto de aposentado, tá? Esse aqui eu vou mandar para minha tia Lu depois, tá? Visto de intraempresa, não sei o que isso significa. Beleza. Pessoal, ficou legal. Assim, melhorou o tipo da saída. Vocês lembram a primeira saída lá do Gemini, do Print Hello World? Olha o tanto que ele escreve. Se eu quero só a resposta, eu posso pedir para ele, ó, me mostra só a resposta. Existem outros formatos na qual a gente pode pedir a resposta. Agora, por exemplo, me mostre a saída em JSON. Um tipo de arquivo. JSON, tá? Não é o filme de terror. É um tipo de arquivo. Ele vai formar nessa estrutura, ó. Vistos. Ele está formando criou aqui uma chave chamada vistos e uma lista com todos os vistos possíveis, tá? Eu quero copiar essa lista aqui, ó. Eu posso vir aqui e copiar, ó.
toda essa lista. Outro tipo de saída é me mostre em YAML, um outro tipo de dado, YML. Ele está mostrando aqui, ó, vistos, 2 pontos. E começou aqui, ó, visto de trabalho, visto de estudante e assim por diante. A gente consegue pedir para a inteligência artificial gerar um formato diferente para a gente. E eu vou além. A gente consegue também pedir, através dos avanços do ChatGPT, do Google Gemini, pedir para que ela gere formatos diferentes, como uma imagem. Por exemplo, crie uma imagem, ó, crie uma imagem de... deixa eu pensar, de uma garrafa. Não, aqui, ó, lembrei. Que imagem de uma batata no espaço, tá? Uma coisa absurda, tá? Uma batata no espaço. Não sei porquê, um projeto que a gente está trabalhando vai precisar de algo que tenha uma imagem de uma batata no espaço, tá? Então ele está gerando aqui uma imagem, ó, ele está pensando e ele criou. Aqui, ó, que bonito. Tem uma batata no meio do espaço aqui, a nebulosa aqui, sei lá de onde, e aqui tem uma batata voando. Repara que a gente consegue interagir com inteligência artificial para que ela nos devolva informações diferentes. A primeira vez que eu peço, pô, um textão com um monte de coisa, não preciso de tudo isso. Pô, me mostra no formato JSON, me mostra só que cada tipo de visto faz, e ele vai mostrar aqui pra gente. Me mostra no formato YAML, né, que é esse formato diferente aqui. Ele vai mostrar no formato diferente. Qual formato é melhor, professor? Depende do que a gente está querendo ter como resultado, tá? Então, dependendo da ação que a gente está querendo interagir com o GPT ou com o Gemini, a gente pode ter uma entrada e a gente pode falar, olha, eu quero a saída dessa forma. Uma coisa interessante, eu posso pedir para que ele gere a saída de um formato que eu espero. Por exemplo, olha só, quero atue como um especialista em... deixa eu pegar... Alguém sugere um caso diferente, um tipo diferente de especialista, só para eu colocar aqui? Um tipo de especialista. Eu só quero uma especialidade. Aí a gente pensa num contexto que faça parte. Regulação médica. Obrigado, Marcelo. Em regulação... Opa, aqui copiei tudo. Especialista em regulação médica. Tá? Agora eu preciso de um tipo de saída muito diferente, tá? O que a gente quer saber sobre regulação médica? Estou trabalhando em um novo medicamento, e gostaria de saber como posso registrar esse medicamento. O que eu vou fazer? Se eu der um Enter agora, o que ele vai me dar? Tá? Ele vai começar a passar um textão. É isso que eu quero? Eu quero de fato o textão? Posso escrever isso? Ó, me mostre o passo a passo detalhado sobre esse processo. Ele vai me dar um textão. Vamos testar? Isso aqui? Vai me dar um textão, vamos testar, ficou engraçado. Aqui, ó, o processo de registro de medicamento no Brasil é complexo e varia. Então, aqui, ó, pesquisa em desenvolvimento, preparação, dossiê aqui técnico, composição do medicamento, submissão ao pedido de registro lá da Anvisa, análise da Anvisa, aprovação e rejeição, pós-regulação, comercialização. Gente, o negócio é longo, um negócio muito grande. O que eu vou fazer? Mesmo prompt, entretanto, eu vou falar para ele colocar o processo para uma saída diferente. Me mostra o passo a passo detalhado em uma lista bem objetiva. Executo, vamos ver. E ele me dá aqui, ó, um passo detalhado. Pesquisa e desenvolvimento. Desenvolver o medicamento, estudos pré-clínicos e clínicos, garantir a segurança, eficácia e qualidade. Preparação do documento, composição do medicamento, estudos clínicos e aqui várias outras informações. Agora, olha só o que eu vou fazer de diferente. Eu fiz o mesmo prompt, só que eu quero que ele me mostre diferente. Ó, me mostre o passo a passo da seguinte forma. Da seguinte forma. Traço. Nome do passo. Descrição simples. E tempo médio para executar esse passo. E vou pedir para ele criar. Então, olha só, ele começou lá, ó. Primeiro, nome do passo, pesquisa e desenvolvimento. A descrição simples.
A descrição simples ficou muito grande. Vou pedir para ele refazer. Refaça a descrição simples com uma frase pequena. Ele vai executar. E olha só, aqui está a descrição. Ó. Então, por exemplo, ó, de 1 a 5 anos, o primeiro passo de pesquisa e desenvolvimento. Desenvolver e testar medicamentos para garantir a segurança e eficácia. Elaboração do dossiê técnico. Preparação da documentação técnica necessária para o registro. Submissão do pedido. Submeter o pedido a uma documentação à Anvisa, de 1 a 2 semanas, esse processo. Tá, qual é o tempo total? Agora eu vou pedir para ele. Qual o tempo total estimado para execução de todo o processo? Execução de todo o processo. Aqui vai acontecer algo interessante, gente. Olha só. Quando eu executar e der um Enter aqui, ele vai mostrar provavelmente o cálculo de tudo. Ó. Vai colocar aqui, não quero o cálculo de nada, só quero o final, o tempo mesmo que isso vai levar. Ó, qual o tempo médio para execução de todo o processo? Última linha, me mostre apenas o tempo, sem nenhuma outra informação. Assim que eu executo, ele vai mostrar lá, o tempo médio para execução do processo é de 4 a 6 anos. Beleza, era o que eu queria saber. O que eu estou querendo mostrar com isso? A gente pode esperar a resposta principal dele, igual a gente viu aqui, ó, resposta principal, tudo aqui, escreve um monte de texto, tal. Eu posso pedir para que ele crie uma resposta numa lista mais objetiva. Eu posso pedir para que ele melhore, ó. Eu posso passar para ele um formato. Eu quero que você crie, mas o formato precisa ser esse aqui. Nome, descrição simples, tempo médio. Aí ele gerou para mim. Puxa, mas ainda ficou grande. Eu posso pedir para ele, ó, me faz então com uma frase pequena para o campo descrição. Ou, por exemplo, eu preciso do tempo médio em meses. Aí assim por diante. Repara que eu só escrevendo, né, não daria para a gente ter essa dimensão de como a engenharia de prompt pode ir longe, tá? Lembrando que é necessário que a gente passe contexto e formato, tá bom? Você pode pedir em formatos diferentes, como JSON, YAML, ou passar um modelo de formato que você acredita que faz mais sentido também, tá bom? Terceiro, dê exemplos para o ChatGPT e para o Gemini para que você alcance os seus resultados, tá? Vamos lá. Eu passei aqui para o quarto, mas foi sem querer, gente. Ninguém viu o anterior ali, beleza? Então vamos lá. Ó. O que significa passar exemplos para o ChatGPT e o Gemini? Vamos supor que eu vou criar um chat novo aqui e vou fazer o seguinte, ó. Atue como um especialista em comunicação. Comunicação. Beleza. Olá. Preciso enviar um e-mail para uma pessoa para uma pessoa usando uma linguagem mais formal. Beleza? Então, preciso enviar um e-mail para uma pessoa usando uma linguagem mais formal, seguindo essa estrutura. Eu vou passar aqui, ó, essa estrutura. Ó. Exemplo. Vou escrever exemplo igual. Vou colocar 3 frases aqui só para deixar claro qual é o meu exemplo. Então, eu vou colocar, em primeiro lugar, título. Né, o título. Não, saudações, acho que é melhor, né? Saudações. Vírgula. Texto 1. Texto 2. Considerações finais e só. As considerações finais, beleza. Agora, crie um exemplo. Não, crie um texto, crie um e-mail, né? Melhor. Falei e-mail ali em cima. Crie um e-mail sobre uma proposta. E vou pedir para ele executar. Ele executou, ele está aqui, ó. Claro, aqui está o e-mail. Então, ó, saudações, espero que este e-mail encontre bem. Gostaria de apresentar uma proposta de compra referente aos itens discutidos anteriormente. Após uma análise detalhada, parece que até que o GPT participou, né, da reunião, né? Então aqui, ó, estou disposto a
quaisquer esclarecimento ou ajustes que se façam necessários. Olha o tipo de coisa, né? Ficou muito interessante. Nós conseguimos passar exemplos para ele do que a gente está buscando. Vamos ver um outro caso agora? Eu vou pedir para que ele crie um código, ó, atue como um especialista em desenvolvimento de software. Eu vou falar para ele assim, ó, crie um programa. Guilherme, desculpa te Oi, atrapalhar um pouco. Posso toda. pedir para você interromper o compartilhamento e voltar novamente? Acho que deu uma instabilidade rápida na internet. Tem Ah, alguns tá. usuários estão reclamando que a tela sumiu para eles. Ah, não, sem problema. Aí você interrompe e volta, porque voltou para alguns e não para todos. Ah, não, sem problema. Voltou aí para vocês? Agora voltou. Ah, voltou? Ah, beleza. Então vamos lá, gente. Ó, o que eu quero fazer agora é passar um exemplo para ele. Ó. Atue como especialista em desenvolvimento de software, tá? E eu quero criar um programa. Ó. Cria um programa que calcula a distância, que converte, melhor, que converta anos-luz em quilômetros. Beleza. Aí eu vou passar um exemplo, ó. Entretanto, siga esse modelo de exemplo para gerar sua resposta. Resposta. Então vamos lá, ó. O modelo de exemplo vai ser o seguinte. O que eu vou passar para ele? Vou falar assim, ó. Primeira ação. O que faremos? Aqui, código que realiza essa primeira operação. E aqui, resultado esperado. Resultado esperado. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer. Beleza. Ó, passei para ele um modelo, passei um exemplo do que eu quero que ele faça. Ele vai falar assim, ó, claro, vamos criar um programa em Go que converte anos-luz. Primeira coisa, ó, você vai definir uma constante que representa a distância em ano-luz. Então aqui, ó, ano-luz em quilômetro. Temos aqui a nossa primeira constante. Resultado esperado. Definimos a constante e aí vai embora, gente. Esse exemplo que eu estou passando aqui para ele, do que ele precisa fazer, você pode passar em qualquer contexto diferente, tá bom? Então, qualquer contexto você pode falar, olha, eu quero que a sua resposta siga esse modelo. Aconteça isso. E ele vai passar ali certinho para você também, tá bom? Então, a gente pode criar exemplos para ele. Pode até escrever escrever da forma que eu fiz mesmo. Olha, siga um modelo de exemplo, siga um modelo abaixo para gerar sua resposta e assim por diante. Eu coloco e estruturo o texto no prompt que eu preciso, beleza? Uma informação importante. Quando eu interajo com o GPT, eu preciso dividir em tarefas menores. Por quê? Porque a chance da gente conseguir de ter um resultado melhor dividindo uma ação em tarefas menores é melhor. Olha que interessante. Vamos supor o seguinte cenário. A gente precisa pegar dados que estão numa planilha do Excel, tá? Eu espero que não, mas dados que estão numa planilha do Excel e em 3 planilhas do Excel diferentes e realizar algum tipo de operação, beleza? Então eu vou falar assim, ó, atue como um especialista em planilhas do Excel. Maravilha. Eu vou falar assim, ó, tenho 3 planilhas diferentes que preciso interagir, que preciso compartilhar algumas informações entre elas. Beleza. Como posso fazer isso?
Perguntei. Ele vai falar, ó, para compartilhar informações entre várias planilhas diferentes e algumas abordagens. Referências entre planilhas. Eu posso usar o igual ao nome da planilha, o exclamação para que ele pegue a planilha. Planilha de vendas, né? Se for vendas, né? Vendas, exclamação A1, que vai lá na coluna. Funções de VLOOKUP e assim por diante, né? O pessoal aí que é do Excel brabo aí, ó. Power Query e assim por diante, tá? Repara aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu pedi para ele dividir, né? Para ele falar como que eu faço isso, mas, cara, a resposta foi muito complexa, muito grande, tá? Muito difícil, links dinâmicos, tal. O que eu quero fazer para ele? Eu quero fazer isso em partes diferentes. Como posso? Agora vamos realizar isso em partes. Como posso pegar os dados de uma planilha do Excel e enviar para outra planilha? Só isso. Repara que eu não estou falando assim, ó, eu tenho 3 planilhas, eu quero juntar as 3 planilhas. Cara, ele mandou um monte de coisa. Primeira coisa, tem a referência entre planilhas. Abra as 2 planilhas, defina que os destinos delas estão certos no Excel e coloca aqui, ó, planilha B1 de planilha B2. Então aqui, ó, digite, ele me fala aqui, ó, o planilha 1 é o nome da planilha que você está pegando os dados. O A1 é a célula da planilha 1, onde você deseja pegar os dados, né, da outra planilha, tá? Então ele me mostra aqui algumas informações em relação a isso, beleza? Então, uma ação que é muito interessante é a gente conseguir de fato dividir essa tarefa, ou a nossa ação com o ChatGPT, a nossa ação com o Gemini em tarefas diferentes, tá bom? Então, divide em tarefas. Não passa assim, nossa, eu tenho um problema, preciso criar uma aplicação de software que tenha banco de dados, mensageria e não sei o quê. Eu preciso criar uma campanha de marketing, tem um produto novo e esse produto precisa... Gente, vai bem por parte. Divida, de fato, em tarefas. Passe contexto, especifique o tipo de entrada, o tipo de saída que você quer ali também, beleza? Gente, agora, de verdade, agora vai ficar incrível. Agora vai ficar incrível. Olha só. Olha só. A gente consegue medir se a nossa interação com o Gemini, com o ChatGPT, está suficiente pedindo para que ele nos faça a pergunta, tá? Então, olha só. Vamos imaginar que eu vou criar eu estou trabalhando aqui na prefeitura e eu tenho um projeto novo, tá? Então, ó, atue como um especialista em gestão de projetos, beleza? Então, ó, estou começando ali, deixa eu escrever o resto aqui, né? Estou começando um novo projeto para ajudar pessoas a utilizar inteligência artificial, vou deixar errado mesmo, no dia a dia, no dia a dia. Entretanto, gostaria que criasse esse projeto comigo, beleza? Só isso. Olha o que eu vou falar agora. Antes de criar esse projeto, me faça, olha isso, 5 perguntas para uma resposta mais assertiva. O que aconteceu aqui? A gente tem algo inédito aqui, galera. Isso aqui é algo inédito. Eu pedi para ele atuar num local específico, passei um contexto mais ou menos. Esse contexto aqui está bem mais ou menos, pessoal. Eu falei assim, olha, eu vou começar um projeto novo para ajudar pessoas a aprenderem inteligência artificial no dia a dia, e eu quero que você crie esse projeto comigo. Mas, antes de você criar esse projeto, eu quero que você, GPT, você, Gemini, me faça as perguntas para uma resposta mais assertiva, beleza? Vou enviar, olha o que vai acontecer para ajudar a criar esse projeto. Primeiro, ele vai me fazer 5 perguntas aqui. Vamos responder essas 5 perguntas e ver o que ele vai gerar de resposta para a gente. Primeiro, qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto
é capacitar pessoas para usarem IA no dia a dia. 2. Qual o formato de entrega desse projeto? É um curso online? É um evento presencial? Uma plataforma digital? Recursos contínuos como um aplicativo? O que você imagina que as pessoas vão consumir? Vamos imaginar que vai ser um curso online, tá? Curso online. Tá? Curso online. Beleza. Pergunta 3. Quais ferramentas ou tecnologias você gostaria de usar? Eu vou colocar aqui o ChatGPT mesmo. Resposta 4. Qual o público-alvo? Você tem uma ideia clara do perfil do público que deseja atingir? Pessoas leigas, profissionais da área de tecnologias. Coloca aqui, ó. Pessoas leigas sem nenhum conhecimento prévio. Beleza? 5. Quais são os seus critérios de sucesso para esse projeto? Tá? Vamos lá. Como você vai medir o impacto? A gente pode medir através de um questionário, talvez? Medir através de um questionário ou prova, alguma coisa desse tipo. Agora vem a cereja do bolo. Olha que interessante. Com base nas suas respostas, podemos começar a construir o projeto e aqui está um esboço. Primeiro, o objetivo do projeto é capacitar pessoas leigas a usarem inteligência artificial no dia a dia. Estrutura do curso, né? Ele passa aqui algumas plataformas, né, que a gente pode colocar o nosso curso. Conteúdo, ele dividiu módulo 1, introdução à inteligência artificial, definição, breve histórica e aplicações no cotidiano. Módulo 2, como o ChatGPT pode ajudar na vida da pessoa, exemplos práticos, escrever e-mail, organizar tarefas, pesquisas rápidas. Observa que o que ele fez aqui? Ele não me deu essa resposta desde o início e provavelmente essa resposta que a gente está lendo agora, ele não daria para nós. Ele só conseguiu fazer isso por quê? Porque a gente pediu para que, antes da resposta dele, ele me fizesse 5 perguntas, tá? Antes de criar o projeto, antes de me passar a resposta, eu quero que você interaja comigo. Me faz você, GPT, a pergunta para que você entenda melhor esse contexto. Vamos lá. Um novo exemplo aqui, ó. Vou criar atue como um advogado. Vamos pegar uma causa aqui que eu não faço ideia, tá, gente? Eu não sei absolutamente nada de lei. Nada. Se tiver alguém que é advogado, aí pode até me ajudar também nesse ponto. Eu vou falar para o ChatGPT, atue como um advogado. Sou diabético e gostaria de atualizar meus medicamentos na farmácia popular, beleza? Quais são os passos necessários para realizar essa atualização. Repara que, gente, eu estou pegando um caso aqui, eu só lembrei de mim por causa da diabetes mesmo, mas de resto não faço ideia do que eu preciso fazer, beleza? O que eu vou falar para ele? Antes de me passar os passos, me faça 3 perguntas para uma resposta mais assertiva. Perguntei. Para oferecer uma resposta mais precisa, vamos lá. Você já está cadastrado em algum programa da farmácia popular? Sim. 2. Qual tipo de medicamento você precisa atualizar? Vamos lá, sei lá, insulina. 3. Você já possui prescrição médica atualizada? Sim. Vou pedir para ele passei essas respostas. Ele falou, ó, com base nessas respostas, vamos lá. Primeira coisa, verificar disponibilidade. A insulina está inclusa no programa de farmácia popular. Ir até a farmácia conveniada. Apresentar documentos, RG, CPF, cartão SUS. Retirar o medicamento, solicitação do medicamento na farmácia, assim por diante. Repara que isso é uma informação que... eu vou perguntar agora do lado do advogado. Mas se não fosse cadastrado na farmácia popular, o que deveria fazer? Se você não é cadastrado na farmácia popular, é os seguintes passos. Primeiro, documentações necessárias. Como que eu realizo o cadastro? Vai até uma
uma UBS, em alguns critérios também, ó, o programa SUS através do SUS 24 horas, obter a receita médica, dirigir. Repara que ele está me passando todos os passos necessários aqui para que eu consiga realizar essa ação, tá? E lembrando que a gente pode fazer perguntas para o ChatGPT e pedir para que ele nos faça pergunta, para que a nossa resposta seja melhor também, tá bom? Então, ó, resumindo, pessoal, contexto. Forneça informações sobre o tema que você está. Segundo, formato. Qual é a estrutura de resposta que você quer? Você quer aquele textão? Você quer só a resposta? Você quer que ele crie a resposta num formato diferente, num jeito diferente? Dê exemplo. Fala, isso aqui é uma resposta boa, isso aqui é uma resposta ruim. Divida as tarefas em ações ou em etapas, tá bom? E por último, faça perguntas. Esse prompt de antes de você me dar a resposta, me faça 5, me faça 10 perguntas para uma resposta melhor, para uma resposta mais precisa, beleza? Isso é importante que a gente faça. Como que a gente pode estudar e aprender mais sobre inteligência artificial? Então, na Casa do Código, a Casa do Código é uma editora que faz parte da Alura, e a gente tem um livro de inteligência artificial, e ChatGPT, que é um livro do Fabrício Carraro, e ele fala bastante sobre isso, né? Sobre o que é inteligência artificial, os tipos, a subvisão, ChatGPT, o que são tokens, alucinações, o GPT-4, né? O princípio da criação de um prompt e outras informações bem legais, que fake news, direitos autorais, mercado de trabalho e várias outras coisas também. Super recomendo esse livro de inteligência artificial e ChatGPT da Casa do Código, do Fabrício. Inclusive, vou deixar, posso compartilhar o link aqui no chat, caso alguém queira? Pode passar aqui o link também? Pode sim, Gui. Pode? Então, Pode fechou. Sim. Beleza, passei aí, ó. Já até compartilharam aqui o Casa do Código. Legal. Completo. Boa, bacana. Pessoal, então é isso, ó. Inteligência artificial. Tem acho que é o momento final, né? Considerações finais. Uma vez eu fiz essa palestra, daí a pessoa chegou para mim e me mandou uma mensagem depois, que eu deixo as minhas redes para caso alguém queira interagir, conversar. A pessoa me fez a seguinte pergunta: Gui, a inteligência artificial vai roubar meu emprego? Era uma talk de IA voltada para devs. E eu ouço essa pergunta, né, de algumas pessoas de dois níveis, né? A galera que está trabalhando e tem medo que a IA tire o emprego, e as pessoas que não entraram na área, mas têm medo de entrar na área porque elas vão perder o emprego para a inteligência artificial, tá? E a resposta, especificamente para a área de engenharia de software, é a seguinte: a inteligência artificial, ela potencializa o nosso desenvolvimento. A forma como a gente escreve código, a gente consegue ser mais produtivo, entregar mais informações, mais recursos. Entretanto, nem o ChatGPT, nem o Gemini, eles foram treinados para substituir um desenvolvedor. Tá? Isso pensando na área de desenvolvimento, engenharia de software. Nem o ChatGPT, nem o Google Gemini ou qualquer outra inteligência artificial generativa, ela foi criada com o intuito de substituir um ser humano. O intuito principal dela é se tornar uma assistente, tá? E uma assistente na qual a gente confia, que a gente acredita. A gente pode receber uma mensagem, uma resposta que às vezes não faz tanto sentido, e o próprio Gemini fala, avalia as informações, né, as respostas, a conversa foi útil, a gente consegue falar, isso aqui foi legal, ou isso aqui não foi legal, essa resposta que você deu não faz sentido. Gera uma resposta nova e altera o modelo que você está utilizando, né, um modelo um pouco mais diferente, tá bom? Então, o propósito na qual essas inteligências foram criadas não é substituir um ser humano, e sim fazer a parte mais difícil, mais repetitiva do nosso dia a dia, tá bom? Então, eu estou falando isso, para deixar isso claro, isso está registrado no dia 9 de dezembro de 2024, tá? Se daqui 3 anos, de repente, não tem mais trabalho no mundo porque a IA está fazendo tudo, é porque mudou, gente. A ideia, a proposta dos modelos mudaram, mas no dia de hoje, não é essa a mentalidade. A ideia não é substituir um ser humano, e sim ajudar a gente a realizar tarefas que são repetitivas, ajudar a gente a chegar num resultado que faz mais sentido. Sabe quando você recebe já aconteceu comigo, não consegui participar de uma determinada reunião
e o pessoal da Alura falou, Gui, vou te mandar depois a ata da reunião. Meu amigo, chega uma ata gigantesca de 15, 20 páginas. Eu falo, nossa, essa reunião aí rendeu. Eu vou ler essa ata inteira? Não fale pro pessoal da Alura. Não, eu não vou ler. Eu vou pegar essa ata inteira, vou mandar pro ChatGPT e falar, ChatGPT, me ajuda aí, faz um resumo dos principais pontos dessa ata, que geralmente fica na ordem, né? Dos pontos mais importantes para os menos importantes. E ele me faz um resumo, eu leio aquele resumo, me interajo daquilo. Quando surge um tempo, aí sim, eu paro e vou entender e vou ler aquilo com calma, tá? E o que eu gostaria de fazer além das considerações finais? Quero falar que inteligência artificial, o propósito dela hoje não é roubar o nosso emprego. Espero que não seja amanhã esse propósito também. Eu comentei com vocês sobre o Google AI Studio. Vou mandar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V dessa ferramenta. Qual é a diferença do Google AI Studio para o ChatGPT e o Gemini? O Google AI Studio, ele é uma ferramenta livre, é uma ferramenta open source, a gente consegue usar, não precisa pagar para usar essa ferramenta, né? E ela foi desenvolvida para pessoas que trabalham, que querem testar coisas diferentes com modelos diferentes, tá? Então, nessa ferramenta, diferente do ChatGPT e do Gemini, eu consigo falar, por exemplo, qual é o modelo de inteligência artificial que eu quero usar. E repara que existem alguns. Esse modelo Gemini 1.5 Pro, ele recebe até 2 milhões de token. Lembra que eu expliquei o token para vocês? Ó, deixa eu limpar isso aqui. Eu vou escrever aqui, ó, olá. Ele vai calcular aqui quantos tokens tem a palavra olá. 2. Falar, olá, tudo bem? Vamos ver quantos tokens ele vai identificar aqui nessa 6. Aqui tem 6. Ele identificou 6 tokens. Lembra aquele processo de tokenização, de embedding que a ferramenta faz. Mandei a resposta, ele vai responder, olá, tudo bem contigo e com você? Ele vai calcular, ó, agora já temos 18 tokens aqui. 2 milhões de tokens, eu real consigo pegar um livro inteiro, deixa eu ver se eu tenho, eu acho que eu tenho um livro aqui que eu estava estudando, vou pegar um livro inteiro aqui, ó, de DDD, aqui, ó, DDD PDF. Um livro inteiro, coloquei o livro inteiro, vou pedir para ele, ó, resuma esse livro resuma o primeiro capítulo desse livro, melhor. Resuma o primeiro capítulo deste livro. Nossa, se tivesse isso antigamente nas aulas de literatura pessoal, eu ia bem melhor, hein? Mas assim, e ele está carregando o livro aqui, ele está extraindo as informações do PDF e assim por diante. Quantos tokens? 231 mil tokens agora, tá? E eu pedi para ele resumir o primeiro capítulo do livro, tá? O livro de Domain Driven Design. Ele está lendo, ele está pensando, e ele vai começar a fazer e realizar aqui o resumo do primeiro capítulo. Eu li o primeiro capítulo, então eu sei se ele vai alucinar ou se ele vai, de fato, trazer uma informação relevante. Qual que é a grande diferença dessa ferramenta do Google AI Studio para outras? É que eu consigo alterar o modelo. Eu consigo, por exemplo, pegar um modelo super avançado deles, que é o 1.5 Pro experimental aqui, que vai receber bem pouquinho token. Aqui eu não consigo mandar o livro. Por quê? No modo gratuito, que é esse que eu tô, ele vai receber até 32 mil tokens, tá? Então, deu 32 mil tokens, ele para, tá? Aí eu posso limpar aqui ou realizar algo novo. Então, aqui ele começou a trazer o primeiro resumo, né? Ó, o primeiro capítulo introduz os conceitos de domínio de negócio, analisar subdomínios, domínios genéricos, e aqui ele começa a falar várias outras coisas também. Não achei essa resposta tão satisfatória, eu quero mudar, vou usar esse próximo modelo, que vai ter um número menor de tokens. Aqui eu consigo alterar a temperatura da resposta. Eu quero que ele seja mais criativo ou mais pontual aonde ele está me dando essa resposta. Tá? Vou falar assim, não, seja menos criativo e seja mais específico, ou seja mais específico, seja menos específico e mais criativo na sua resposta, e assim por diante. E outras informações aqui também que nem faz sentido a gente falar agora, que aí vai ter mais ênfase para o pessoal que trabalha com código, quer mudar um pouco essa estrutura, beleza? Mas é uma ferramenta que também faz muito sentido, principalmente para a gente que vai trabalhar com arquivos grandes, né? Ou livros e alguma coisa desse tipo, beleza? Pessoal, vou parar de compartilhar agora para a gente ir para o momento de tirar dúvidas, pode ser? E muito obrigado. Excelente apresentação, acho que foi muito inspirador para todos. Tivemos alguns relatos aqui no chat sobre como funciona, como conhecer.
Excelente, parabéns, muito, muito obrigado. Tive bastante interesse, teve bastante pergunta aqui, eu selecionei algumas. Antes eu queria fazer só alguns esclarecimentos para todos. Essa apresentação do Gui, ela vai ser disponibilizada no YouTube da Secretaria de Gestão, tá? Para depois quem quiser revisitá-la. Não teremos lista de presença, não é um evento certificado, tá? Eu vi que teve algumas dúvidas. Eu vi que você falou bastante, Gui, sobre o Google Gemini, né? Você colocou essas versões. E uma das primeiras perguntas, que foi um pouquinho mais técnica, sobre a OpenAI. Se você tem algum modelo aí, alguma versão que você acha melhor, que sobrepõe a outra, a Omni ou a One, se você tem alguma opinião sobre isso. Boa, é legal. É, Guilherme, tá, gente? Eu não pago nenhuma inteligência artificial. Nenhuma. Então, assim, a do Gemini eu uso a gratuita mesmo, a 4 normal. Desculpa, do GPT eu uso a versão 4 normal, do Gemini também. O Google AI Studio, geralmente eu intercalo, eu mudo de forma diferencial ali. Ferramenta que eu já usei no dia a dia, não da forma como eu apresentei hoje, é o Copilot, para escrever código, alguma coisa um pouco mais técnica. Entretanto, essas outras eu eu não pago, assim, para falar a verdade, eu nem sei, assim, faz sentido pagar essa porque a resposta vai ser melhor, vai ser pior. Lembra sempre do prompt que a gente está escrevendo. A gente consegue ter bons resultados em todas elas. Elas são ferramentas que trazem uma resolução que faz sentido, tá? Acho que por uma questão de tempo, agora, é, o, o, a OpenAI, eles começaram antes do Gemini, começaram antes do Bard, começaram antes de outras ferramentas. Então, eu tenho a impressão que é um tipo de ferramenta que está trabalhando um pouco melhor assim a questão principalmente do multimodal, mas as ferramentas do Google também não estão ficando para trás. O Google tem uma equipe super dedicada e muito capacitada também no desenvolvimento. E eu confesso que o Google AI Studio hoje me dá respostas que o ChatGPT e o Gemini não me dão. Então você fala assim, Gui, qual ferramenta você mais usa gratuita de inteligência artificial? O Google AI Studio. E eu mudo o modelo. Deixa eu pegar um modelo mais profissional que não precisa de tantos tokens assim para a minha resposta. Ele me dá um modelo e geralmente eu consigo alcançar os meus objetivos. E lembra que a escrita do prompt é uma prática, pessoal, tá? Não é assim, eu assisti essa aula, agora já era. Vou escrever todos os prompts de uma vez e vai sempre trazer um resultado incrível. Não. Escreve, puxa, me deu mais ou menos aqui, ele deu uma viajada. Aqui ele não chegou no local que eu queria. Vou reescrever isso daí, vou limpar o prompt e vou escrever mais uma vez, tá? Mas em relação às ferramentas pagas de inteligência artificiais generativas, eu não uso nenhuma, tá bom? Perfeito, Gui. Você até respondeu uma próxima pergunta que eu ia fazer, exatamente sobre essa diferença entre as ferramentas. Teve uma pergunta no chat explicitando a Amazon, mas eu acho que hoje o que mais a gente vê no mercado, o que mais vem sendo usado é a Google e a OpenAI, né? Gui, teve uma outra pergunta do Lúcio, e aí a gente cai num pouco no campo sociológico, que ele falou que ele é um estudante de engenharia de software e está criando uma tese sobre AI. E ele queria saber, num futuro próximo, se a IA pode ter vontade própria ou sentimento tecnológico. Se Olha, você acha o que pode acontecer aí, qual o seu feeling? é, assim, eu vou ser muito sincero para vocês. A gente que consome entretenimento, filmes, né? Quando tem um filme que fala assim, inteligência artificial, né? Robô, né? O Eu, Robô, do Will Smith, o filme lá, Alice, Subservience, da Megan Fox, que ela é uma inteligência artificial que entende emoções, né? Volta na pergunta de Turing lá de 1950. Será que as máquinas elas vão ser capazes de pensar? Isso não é de hoje, tá, pessoal? Essa não é uma pergunta que é recente, não é de hoje. É muito antiga, para falar a verdade, né? E o que eu acredito? Máquina sempre vai ser uma máquina. Ela entende o lógico, a racionalidade ali. As emoções humanas, elas são muito mais complexas disso, né? Visto aí o relacionamento de algumas pessoas, né? Meu irmão mesmo tem uns relacionamentos muito estranhos. As relações humanas, elas são mais difíceis, elas são mais complexas.
Se a máquina vai ser capaz de pensar, de sentir, de ter algum tipo de ação muito inspirada na ação humana, eu não sei se isso hoje é o core principal de quem desenvolve inteligência artificial, tá? Eu acho que não. Eu acredito que esse não é o objetivo. Ah, vamos criar um robô que tem sensações humanas para algum motivo. O propósito geralmente é sempre financeiro, tá? Então, puxa, para que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente faz isso em larga escala para que o mundo inteiro utilize igual a um celular, um relógio? Não tem muito sentido, tá bom? Então, eu não acredito que quem trabalha com desenvolvimento vai desenvolver um robô que tem sentimentos ou que é capaz de pensar só por desenvolver, igual é filme, né? Ah, vou ter um robô que faz tudo aqui em casa. Eu acharia incrível, gente. Não precisa ter sentimento nenhum. Se lavar a louça, limpar o chão, cuidar aqui do cachorro, tá tudo certo. Nossa, seria maravilhoso, sabe? Mas sentimento em si, o pensar. É curioso, né, falar isso. Hoje, eu recebi um vídeo sobre o robô da Tesla jogando Joaquim Pô. Vocês viram esse vídeo? O robô da Tesla não sabia jogar Joaquim Pô. Aí o não sabia, né? Não sabia, né? Bizarro não saber, mas aí o que aconteceu? Um cara chega e fala: "Vamos jogar Joaquim Pô". O robô falou: "Eu não sei o que é Joaquim Pô". Aí ele fala: "Ah, eu vou te explicar. Tem a pedra, papel, tesoura, passou as regras, vamos jogar. 3, 2, 1, o ser humano perdeu. 3, 2, 1, o ser humano perdeu". E o ser humano perdeu todas as vezes que jogou. Aí no final, o cara fala assim pro robô: "Puxa, mas você falou que não sabia". Ele falou: "Não, eu sabia jogar, mas eu queria fazer a leitura facial das suas explicações enquanto você coloca cada uma das possibilidades. Então, toda vez que você coloca pedra, existe algo diferente no seu semblante que simboliza a pedra. Isso, para algumas pessoas, pode ser assim: caramba, olha o robô fazendo mutreta e não sei o quê. Mas não é isso, é lógico. Isso foi lógico. O robô foi capacitado com lógica para conseguir vencer o ser humano. E ele fala ainda: ó, minha taxa de vitória vai ser de 90%. Só se você fizer algo muito diferente, um padrão muito diferente, tá? Lembra dos padrões lá do 0, 20, 40, 60? Se a gente ensina isso para uma máquina, ela vai entender os padrões, sabe? E chega a ser a gente cai num campo muito polêmico do desenvolvimento, né, da criação, que é assim, quando a gente pega uma música de uma banda, né, Yesterday dos Beatles, puxa, a música é incrível, né? Legal pra caramba, cantando. Essa música, provavelmente, quando os Beatles criaram, eles receberam de fato padrões e instruções do passado, de outras músicas que eles ouviam. Né? O criar do zero, para nós humanos, já não é tão normal. Tá? Ou o aprendizado de uma pessoa que. Um autodidata, né? Ninguém aprende a tocar um piano que sentou no piano que saiu tocando Chopin do zero, assim, sabe? Então, a pessoa pega um livro que alguém fez, alguém escreveu, estuda aquele livro, estuda aquele conteúdo e aí consegue aprender alguma coisa. Então, o que que acontece? Mesmo para nós, humanos, nós entendemos o mundo através de padrões. E a gente ensina a máquina a fazer o mesmo, tá? Então, sentimentos ou humanizar um robô, eu acho que não é o propósito principal das empresas que desenvolvem tecnologia hoje, tá? Essa é uma visão pessoal. Tá? Pode ter alguma empresa gigante no mundo com fundos milionários criando um robô igual a um ser humano. Eu não tenho conhecimento disso, mas não é o propósito principal. ChatGPT, Gemini, Google AI Studio são assistentes de textos e de voz, né, que a gente pode usar para as tarefas do dia a dia, mas sentimentos eu não acredito nisso hoje. Acho que a gente startou uma discussão aqui no chat, que eu vi o pessoal aqui acalorado, acho que algumas opiniões, eu vi até o que alguém escreveu, que tem uma pesquisadora brasileira criando uma IA que tenta ler sentimentos. Eu sigo muito sua linha, eu acho que ainda não chegamos nesse momento. É, e aí, pulando um pouquinho do lado sociológico, eu não vou. Algumas pessoas levaram um pouco as perguntas, tudo aqui para a situação, para a dimensão da administração pública, né? A gente vive um momento de efervescência com IA, independente se é administração pública, se é privada. E aí eu queria ouvir um pouquinho, de você, o que que você acha desses desafios éticos, legais,
que a IA tem. A gente sabe que tá acontecendo discussões aí no âmbito da União sobre lei de IA, sobre como isso deve ser feito. A gente tem toda a regulamentação de LGPD sobre o uso dos dados pessoais na IA. Eu queria ouvir um pouquinho o que que você acha a respeito desse lado ético e legal da IA. Legal. Isso é um problema global, tá, gente? É difícil a gente tentar medir ou controlar, né, a principal ação ou solução de uma empresa só com só com algumas leis, né? Acho que esse é o ponto. Provavelmente, assim, o mundo nunca teve a inteligência artificial desenvolvida com capacidade igual a gente tem hoje, tá? Então, inteligência artificial sempre existiu, mas hoje que uma pessoa comum, hoje que a minha mãe, que não trabalha com tecnologia, consegue usar o ChatGPT para escolher um filme ou fazer um tipo de comida em casa, e tem uma assistente, significa que ela atingiu as pessoas que são de todas as áreas, né? Quais são os desafios disso em relação a direitos autorais especificamente? Eu acredito que faria sentido existir uma regulação do uso, da criação, do que faz sentido, do que não faz sentido, como um guia para essas empresas. Eu acho que tem um caso que eu consigo compartilhar com vocês. Eu recentemente estava num projeto junto com a Google, e a Google tem o Gmail, né, que é uma ferramenta de comunicação principal deles. E no Gmail, eles começaram a identificar lá, quando surgiu, pessoas que enviavam e-mails com intenção ruim. Então, alguém pegava e mandava um e-mail fingindo ser outra pessoa, pedindo dinheiro, tal. E a Google precisava criar uma solução para conseguir encontrar, né, ou minimizar isso daí. Então, eles colocaram um botão chamado de, isso é um spam. Para quê? Para que uma pessoa comum visse aquilo e falasse, cara, isso aqui é um spam. Isso aqui não é um e-mail real, isso aqui é alguém que está tentando dar um golpe. O que aconteceu na sequência? Os caras que enviavam os e-mails maldosos, ou os e-mails com spam, eles mandavam um e-mail com spam para uma base que eles conheciam. Essa base que conhecia marcava assim: isso não é um spam. Isso não é um spam. Então você tinha 50 mil pessoas, sei lá, 10 mil e-mails falando que aquilo não era um spam, e uma pessoa que recebia normal o e-mail em casa falava que aquilo era um spam. A Google falou, cara, o que a gente vai fazer? Então repara que até hoje existem desafios éticos em todos os níveis, né? Eu posso usar a inteligência artificial para, de fato, ajudar a realizar o meu trabalho de uma forma melhor, eu ter um resultado melhor, mais produtivo, e algumas pessoas usam a inteligência artificial para de fato, roubar de outras pessoas, realizar ações que não são dignas, né? Essa é a verdade. Então, na minha visão, na minha humilde visão, né? Puxa, na minha humilde visão, é necessário sim existir algum tipo de guia, algum tipo de diretriz para a maioria dessas empresas que desenvolvem e chegaram nesse nível, né, de inteligência artificial, né? Porque a gente não fala só de São Paulo, só do Brasil, isso é global. O mundo inteiro usa a inteligência artificial, né? Várias empresas hoje buscam soluções, implementar soluções com inteligência artificial, e é uma ferramenta boa, tá? É igual à internet. A internet é uma ferramenta incrível, boa, e a pessoa tem a chance de usar para um fim muito bom ou um fim ruim, né? Então, quem usar para um fim ruim deve pagar por essa ação. É a mesma coisa para inteligência artificial. Estou usando inteligência artificial para um fim bom, cara, só continua, tá sucesso. Tá usando para um fim ruim, infelizmente, infelizmente não, deveria responder, né, sobre essas ações também, que já fazem parte do dia a dia. Eu acho que esse é o ponto, né? Não se trata só do certo ou errado, não, mas é algo que é comum para todo mundo. O que é o melhor para todo mundo? O que é o mais indicado para todas as pessoas, tá? É uma conversa muito difícil essa e deveria envolver principalmente as pessoas que criam e disponibilizam esse tipo de ferramenta, esse tipo de solução, e que fosse necessário ter um guia para elas, né? Algo que seja um bem comum, né? Para quem usa e para quem desenvolve também. Perfeito, perfeito. Acho que até complementando um pouco o que você colocou aqui dentro da administração pública e falando especificamente da Prefeitura de São Paulo, a gente tem diversas realidades. A Prefeitura tem área de educação, saúde, assistência social, também temos área meio, como que é a própria gestão, a Secretaria da Fazenda, então são diferentes realidades com diferentes formatos.
medir isso depende da inteligência artificial. Você vai ter fatos que ocorrem aqui que não podem ocorrer em outra secretaria. Esse desafio ético não basta parar na inteligência artificial. A gente tem um desafio todo dia de trabalhar o certo, de indicar o correto. A gente tem leis que regulam isso, inclusive tem leis agora regulando a inteligência artificial. Eu não sei se por bem ou por mal, eu já vi algumas polêmicas a respeito, principalmente quando a gente fala do sigilo da fonte, né? Que a inteligência artificial ela busca de diversas fontes, né? Como eu vou saber da onde que ela está buscando, se ela está inventando ou não? Então é um desafio aí que a gente ainda vai trilhar aí nesses próximos anos a respeito da IA. A gente já está chegando próximo ao fim do nosso horário. Gui, o André perguntou qual é o papel do contexto e da ambiguidade na construção de prompts eficazes e como o refinamento desses fatores pode impactar a performance de modelos de IA em tarefas complexas. Boa. Eu acho que é o fator mais importante que você tem quando você vai interagir com a IA, é o contexto. Pensa assim, eu faço esse teste de vez em quando com a minha esposa, né? A minha esposa, ela não é da área de tecnologia. E às vezes eu chego para ela e falo assim, "Amor, deixa eu te contar uma coisa." Aí eu pego e explico para ela, ela fala, não entendi isso. Eu falo, puxa, se você não entender, o GPT também não vai entender isso daí que eu tô te explicando. Deixa eu pensar em passar essa informação de um jeito melhor. A questão de ambiguidade, né, quando a gente vai interagir com uma inteligência artificial generativa, quando eu falo de contexto, eu não preciso passar a mesma informação 3, 4 vezes, tá? Então, por exemplo, se eu quero, vou dar o exemplo lá do meu pai, né? Meu pai vai fazer academia, ele precisa de um treino bem levinho para ele e tal. Eu não preciso passar todas as informações. O meu pai, ele mora na rua tal, não tem necessidade disso. Eu preciso dar informação específica para a resposta que eu estou esperando, né? Então, ele tem a idade, ele treina 3 vezes por semana no período da manhã. O que é importante ele comer antes? Qual tipo de treino ele pode fazer? Repara que eu tiro informações que não são necessárias e coloco ali no contexto só o que realmente vai impactar na minha resposta. Isso é o mais importante. Não faz sentido a gente criar um prompt muito grande com informações totalmente duplicadas e não está claro o tipo de resposta que ele quer, o tipo de resposta que a gente está esperando, tá bom? Então, o contexto e a ambiguidade se tratam um pouco disso. A gente precisa ser objetivo e precisa passar as informações necessárias para que o modelo entenda o que a gente está querendo, o que a gente está esperando de resposta. E ele começa a gerar aquela resposta para a gente, tá bom? Então, lembra do contexto sempre como um mapa, né? O espectro de todas as palavras organizadas ali por grupos. Então, você tem instrumentos musicais, profissões. Quando eu falo assim, olha, eu quero e atue como um advogado, ele vai lá no contexto de advogado, abre aquilo, essas são as palavras, essas são as informações. Eu falo, agora, dentro do contexto de advogado, você vai atuar como especialistas em migrações para a Espanha. Então, ele abre mais aquilo. Repara que quanto mais abrir o espectro e for exatamente onde precisa, mais assertiva vai ser a resposta dele, tá? Tem que lembrar disso, né? Tem que lembrar do contexto. Acho que é um dos fatores mais importantes para a engenharia de prompt, assim, um dos primeiros, né? É necessário que a gente passe o contexto para ele. Perfeito, perfeito, Gui. Acho que a última, e aí eu vou tentar fazer um compilado aqui de algumas questões. Eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre a alucinação da IA. Uma das perguntas aqui fala sobre a IA, a possibilidade de mentir. Até citou um caso recente de um advogado que pediu uma jurisprudência trabalhista e o ChatGPT inventou uma. E aí, nessa esteira, como que a gente consegue entender qual é a melhor resposta que a IA deu, se de fato aquela é a melhor resposta, e se essas respostas elas podem ser rastreáveis? Se a gente pode encontrar aí alguma coisa que identifique ela ou identifique de fato que aquela resposta foi feita com o uso de IA. Boa, excelente pergunta. Eu vou começar de trás para frente, que aí qualquer coisa eu peço ajuda para lembrar a primeira também. Tá bom. Principalmente a geração de imagens, o Google Gemini, ele tem metadados que indicam que foi gerado por inteligência artificial, tá? Então,
a parte, por exemplo, de... eu quero uma imagem de uma pessoa, não sei o quê. O Gemini não libera imagem, até hoje, tá? Especificamente, 9 de dezembro, ele não liberou a criação de imagens com rostos de pessoas, igual o Bing, por exemplo. O Bing é uma ferramenta da Microsoft que liberou. Então, se eu falo assim, cria uma imagem de uma pessoa mexendo no computador, uma pessoa feliz mexendo no computador, ele vai gerar a imagem de uma pessoa feliz mexendo no computador. O Gemini já não gera, tá? Então, por questões de desenvolvimento, por questões ali, talvez até do melhor modelo que eles querem alcançar, eles não liberaram isso ainda para todo mundo, tá? Então, cada inteligência artificial, cada modelo vai trabalhar de um jeito um pouquinho diferente, meio que atualmente o que a gente tem assim, todo mundo tem a sua própria lei, né? Não existe uma lei específica para todas, né? Então, o Gemini acredita em alguns pontos e tenta fazer esses pontos, resolver esses problemas do jeito dela. O OpenAI é a mesma coisa, assim por diante, né? Qual que era a outra? É sobre alucinação da IA, sobre Alucinação, mentir. boa. Aham. Alucinação e mentir. Vamos lá. O que que acontece, pessoal? Guilherme, tá? Eu consigo gerar um prompt falando assim, olha, inteligência artificial, cria aí um processo contra a Alura, porque eles fizeram... Ela vai criar, gente. O que que o Gemini faz? Né? Qual que é o principal domínio dessa aplicação? É gerar textos a partir de uma base de dados imensa que ele já aprendeu. Ele vai começar e vai gerar aqueles textos. Aquele texto que o Gemini está colocando para ele não tem significado nenhum, tá? A inteligência artificial, ela pode dar uma resposta que não faz sentido nenhum? Pode. Foi por falta de contexto? Foi por falta de um exemplo? Foi por falta de um modelo? Por falta de informação, tá? São vários fatores que são necessários a gente investigar em cada uma dessas ações, tá bom? Então, a inteligência artificial, o texto que ela está gerando. O que é claro que é importante a gente lembrar é assim, ó, o Gemini não é uma pessoa, tá? É uma máquina que está gerando um monte de texto. Se o texto está fazendo sentido, ele não faz diferença para ele. Ele pegou lá do espectro dele aquelas palavras, ó, a próxima palavra geralmente é essa, é essa, é essa, é essa. Colocou aquele monte de palavras e entregou. Quem vai definir se aquele conteúdo gerado é suficiente, é bom ou não, somos nós. Se aquele conteúdo é válido ou aquilo lá é pura alucinação, vai falar, cara, tá falando aqui um monte de coisa que não tá fazendo muito sentido, somos nós. Ainda existe um papel importantíssimo para o ser humano em relação ao uso de inteligência artificial que nós delimitamos para falar, pô, isso aqui faz sentido, isso não faz. Um exemplo disso, vou trazer para o meu contexto de código. Estou escrevendo um código, o Copilot me sugere um negócio absurdo. Fala assim, não tem nada a ver isso aqui, cara, da onde tirou isso? Qualquer outra pessoa que não tivesse conhecimento e ele gerasse aquilo e desse um tab, ele ia gerar aquilo lá e não faria sentido para a aplicação. Não teria o resultado esperado. Ou seja, é necessário ainda que exista uma pessoa fazendo aquilo. Por quê? A inteligência artificial generativa, o Gemini, o ChatGPT, o Google Studio, são como assistentes. Então, é um trainee que faz os processos mais chatos, ou os processos mais repetitivos, né? Pode sugerir um caminho ou outro, mas no final a decisão ainda é nossa. E, de fato, vão existir momentos que ela vai dar uma resposta que para a gente é insatisfatória. A gente pode passar um contexto bom, um exemplo bom e falar, puxa, cara, Gemini ainda não me ajudou nisso daqui. Deixa eu pesquisar em um outro lugar. Eu acho um pouco mais raro hoje de acontecer isso, mas pode acontecer. Tá? Pode acontecer dele alucinar. Em relação a ele mentir, eu acho que o mentir já entrou num espectro humano, tá? O que ele fez? O Gemini, ele criou um texto. Ele criou um texto. Se ele tá falando a verdade ou não, nós humanos precisamos definir se aquilo é verdade ou não, tá? Mas ele por si só, ele fala assim, deixa eu gerar um texto e eu vou mentir aqui no negócio. Tipo o Gemini do mal, assim. Não existe isso, pessoal. Não tem isso, tá? A inteligência artificial, ela tá gerando uma sequência de caracteres ali, com base num monte de padrões que ela já viu para aquele contexto, para aquele problema, e só. A gente define se aquilo é bom ou ruim. Eu acho que, inclusive, complementando, o André aqui colocou no chat, né? Exatamente, tem que usar de forma crítica. Ela nos auxilia, nos tira tarefas repetitivas, mas ela não elimina a análise humana. Não adianta você criar um texto no Gemini, no ChatGPT e não ler. Ela precisa dessa análise para ver se realmente faz sentido. Até coisas simples, como concordância, como entendimento, você vai precisar ali
dar uma refinada no texto para você avaliar se aquilo realmente faz sentido do que você pediu. Gui, muito obrigado novamente. Palestra riquíssima, conteúdo riquíssimo, palestrante riquíssimo, muito bom, muito obrigado. Eu queria convidar o Conrado para fazer nosso encerramento. Conrado, você está por aí para falar algumas palavrinhas para a gente encerrar aqui a live. Estou aqui, Wagner. Muito obrigado, Guilherme, pela apresentação, pela aula. Com certeza saímos daqui sabendo muito mais sobre inteligência artificial. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, parabenizar o Wagner pela organização do evento, a Ascom. E o tema da inteligência artificial sempre me lembra de uma questão bastante interessante que, enfim, me veio à cabeça aqui hoje. Os pesquisadores, os historiadores sobre a primeira revolução industrial, eles contam que a tecnologia usada na primeira revolução industrial, ela não era exatamente daquele tempo, ela já tinha talvez séculos. Algumas das questões da máquina a vapor, o que foi a grande mudança na revolução industrial foi a aplicação daquela tecnologia para a finalidade, ali no caso principalmente de produção têxtil. E eu acho que com a inteligência artificial isso se coloca todos os dias. Nós sabermos operar, mas mais do que isso, como operar, para que usar a inteligência artificial no setor público é fundamental e acho que esse momento aqui ele contribui muito para isso, com vários insights sobre que tipo de uso nós podemos fazer da inteligência artificial para auxiliar no setor público para prestar um serviço melhor para o cidadão, para todas as pessoas do município. Então, deixo aqui meu agradecimento, em nome, inclusive, da secretária Marcela, e muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Conrado. Boa tarde a todos. Um bom fim de tarde aí para todos. Até mais. Obrigado, Guilherme, novamente. Obrigado, Conrado. Tchau, tchau.